Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo o corte com reação aqui da ESPN Brasil, falando sobre as polêmicas que está rolando no Ninho do Urubu. Essas polêmicas referente ao exame antidoping de surpresa no treinamento, né, de Felipe Luiz, o treinamento dos jogadores ali tão importante para esse jogo contra o Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras vão jogar no domingo e já vem muitas polêmicas sobre a arbitragem, né? O Palmeiras já foi beneficiado no jogo ali contra o São Paulo, que acabou aí prejudicando o Flamengo, porque ele cresceu na tabela, né? E agora vem esse exame antidoping aí. Felipe Luiz e diretoria estão assim revoltados no Ninho do Urubu. Mas a gente vai saber todos os detalhes a partir de agora. O que é que tá acontecendo? Tem marmelada? Não tem? Vamos saber. Mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. Deixa seu like e fica comigo até o final do vídeo. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Agora sim, vamos pro vídeo. Também do meio para frente temos outros personagens que podem ser decisivos nesse jogo. E por isso o Ricardo Spinelli está por aqui, porque tem Vitor Roque, tem Pedro e temos números, Ricardinho, do Data ESPN e do Prêmio ESPN Bola de Prata. É isso aí, Bruno. Boa tarde para você, amigos fãs de esportes em casa. Exatamente. Na última vez que eu estive aqui, a gente comentava sobre a questão do Palmeiras não ter nenhum jogador na seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata. Isso já faz um tempo. Desde então, o Palmeiras conseguiu 3 resultados muito importantes, muito grandes. 2 goleadas contra a Juventude no jogo atrasado da 12ª rodada e agora o 5-1 contra o Bragantino. E com isso, nós temos hoje na seleção o Vitor Roque e o Abel Ferreira, são os 2 representantes do Palmeiras. E aí, para a gente ter uma ideia de como é que estão os jogadores, né, principais, na verdade, assim, quais são os jogadores que podem fazer a diferença nessa partida, né, nessa suposta final do Brasileirão. Então, eu trouxe aqui para vocês números de Vitor Roque, Flaco Lopes e, obviamente, do Pedro, para ver como é que eles estão. E o Luiz Araújo. Os atacantes dos times no Campeonato Brasileiro. Só no Brasileirão que é o caso, né? Então, no caso, esses 4 jogadores, esses 4 atacantes, estão entre os 7 melhores atacantes do Prêmio ESPN Bola de Prata. Hoje, na seleção do campeonato, quem tá hoje? Só o Vitor Roque, só o Tigrinho. Com quem? Com o Caio Jorge. Caio Jorge, isso. O Caio Jorge segue na seleção, segue sendo um dos melhores do campeonato, apesar das últimas rodadas abaixo do atacante do Cruzeiro. Então, vamos lá. O Pedro tem 20 jogos no campeonato, 11 gols, 5 assistências. Média de participações em gol, os minutos para participar de gol, 60,4. É menos do que um jogo inteiro para participar de gol, porque ele tem poucos minutos e tem 16 participações em gol. A média de nota dele no Bola de Prata de 6,52 é o terceiro colocado entre os atacantes, tá? Não geral, entre os atacantes. Já o Luiz Araújo tem 6 gols, 2 assistências. A média da nota dele é de 6,44, é o 6º melhor atacante. O Vitor Roque em 25 jogos, 12 gols, 3 assistências e é hoje o 2º melhor, como eu já comentei. E o Flaco Lopes subindo também, como foi o caso do Vitor Roque, subindo rodada a rodada. O argentino começa mais abaixo no Bola de Prata, mas ele vem subindo rodada a rodada, escalando o ranking de atacantes. Hoje ele é o 7º colocado, tem esses 3 jogadores à frente dele, então o Flaco Lopes nas últimas rodadas muito bem. Então esses 4 jogadores podem fazer a diferença no clássico, né, no Flamengo e Palmeiras desse domingo no Maracanã. Uma dúvida que eu tenho ali, por que o Flaco tem mais participação em gols e tem nota e tá abaixo do Luiz Araújo? Porque o Flaco Lopes, o começo dele no campeonato, ele jogava há pouco tempo, né? Então, ele tem, recentemente, ele tem jogos que ele fez gols e tem uma assistência só no campeonato. Mas as notas no começo do campeonato eram mais baixas. Eram mais baixas e também tinha poucos minutos em campo. O Luiz Araújo, por mais que ele não tenha feito gol, dado assistência em alguns dos jogos, ele teve mais tempo para produzir mais. Então, por exemplo, o Luiz Araújo, ele pode ter finalizado mais, pode ter criado mais chances. Sim, a nota não é só gol e assistência. Exato, não é só isso. Então, às vezes, o jogador tem poucos minutos
mas a nota dele é muito alta porque nesses poucos minutos ele entrega muito. A influência dele no jogo foi boa, né? Exato, não foi o caso do Flaco no começo do campeonato. Sempre bom frisar essa questão de que o Bola de Prata, ele pega o Brasileirão inteiro, as 38 rodadas. Então, o começo do campeonato do Flaco Lopes foi muito abaixo. E ele está recuperando agora, escalando, como eu já disse, esse ranking dos atacantes, tendo o prejuízo do começo do campeonato dele. A gente coloca Luiz Araújo e Pedro como uma dupla, como é o caso de Flaco Roque? Não. Por que não? Porque o Flamengo joga num sistema diferente, né? O Luiz Araújo fica mais aberto pelo lado direito, assim como o Samuelino fica mais aberto pelo lado esquerdo. Quem cola mais no Pedro é o Arrascaeta. É o camisa 10 ali, como armador centralizado. Ele cola mais no Pedro como centroavante. Os dois são mais pontas. O Arrascaeta é o Flaco do Pedro? Eu vejo assim, porque ele joga mais centralizado, né? O Luiz Araújo e o Samuelino jogam mais abertos. Então, assim, hoje o Palmeiras não tem jogado tanto com pontas, né? Assim, Felipe Anderson às vezes faz, o Maurício ou o Veiga um pouco mais aberto. O Facundo, o Alan, quando entra muito bem, inclusive aberto pelo lado direito. Mas por dentro, o Arrascaeta joga mais próximo do Pedro. E a dupla é muito sobre... Né? Foi aí que o Palmeiras melhorou, né? Porque exatamente. até então tinha os pontas e não produzia. E as duplas é muito sobre um procurar o outro, né? Então, assim, Arrasca e Pedro se procuram mais no jogo do que Luiz Araújo e exatamente o Pedro. O Luiz, ele procura muitos outros jogadores também, né, dentro da partida. Tanto que quando o jogo contra agora o Palmeiras e Red Bull, que não tinha o Flaco, o Vitor Roque não procurava ninguém. Isso. Ele baixava a cabeça e saía driblando todo mundo. Contra o Juventude, né? O Juventude ele ficou fora, é verdade. Agora, ele sentia falta do Flaco. Tava suspenso, né? É isso. Jailson. Percebi a mesma coisa. O Flaco entrou depois. Não, o Flaco entrou depois, exatamente. É verdade. Tem a sintonia ali dos dois. E aí, o Arrascaeta, como o Jailson bem disse, jogando mais por dentro. Essa temporada é a temporada com mais gols da carreira dele já, né? Então, o Arrascaeta, ele tem números absurdos no Campeonato Brasileiro. É o nosso bola de ouro de momento. Sempre bom frisar de momento, porque ainda faltam 10 rodadas e as coisas podem alterar. Mas olha os números dele comparados ao Felipe Anderson, que teoricamente seria o meia para a gente comparar. Então, o Arrascaeta, ele hoje em dia, ele é quase um segundo atacante no Flamengo, né? Ele é muito mais finalizador do que criador do que ele foi nos últimos anos no Flamengo. Então, ele tem 14 gols, 11 assistências e garantiu 11 vitórias do Flamengo com gol ou assistência nesse Brasileirão. Por isso, por esses números, obviamente, ele é o nosso bola de ouro. O que pode ser o ponto de virada aí pra gente fazer uma brincadeira é o histórico recente do Felipe Anderson, que cresceu. Sim. Né? Então, o Felipe Anderson, desde setembro, 2 gols, 2 assistências. O Arrascaeta, nesse período, 2 gols e 1 assistência. Então, nesses últimos um mês e meio, ele se aproximou dos números do Arrascaeta. Não vai tirar o Arrascaeta. Não digo isso. Digo mais para projetar esse domingo. Para projetar o domingo, quem pode fazer a diferença. Então, o Arrascaeta vem muito bem ao longo do ano, o Felipe Anderson não tão bem quanto, mas recentemente o Felipe Anderson teve um crescimento de produção muito significativo e com isso ele também, que não estava entre os 10 primeiros do Bola de Prata, hoje ele já figura entre os 10 melhores meias do campeonato. Pode ser que brigue pelo prêmio, ainda está muito distante dos jogadores que estão lá, que por enquanto são Arrascaeta, Alan Patrick e Matheus Pereira, mas ele pode brigar por esse prêmio. Boa, Ricardinho. Obrigado, viu? Valeu. Então, Ricardinho trazendo esses destaques do Prêmio ESPN Bola de Prata que podem ser decisivos no domingo. Agora no domingo. E aí tem muita coisa acontecendo no Flamengo, muita coisa também acontecendo no Palmeiras. Informações importantes, Pedro, que vão chegando e que envolvem esses dois grandes clubes. A gente começa com o Flamengo, que treina nessa manhã, mas foi uma manhã também agitada por aí, hein, Pedro? Bem agitada, Bruno. Tudo bem? Mais uma vez um abraço a todos aí. Pois é, o Flamengo que nessa manhã treina no Ninho do Urubu, período da manhã, a atividade no CT rubro-negro. E hoje pela manhã houve uma visita surpresa, uma ação surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Fazer os testes nos jogadores, algo que é recorrente, acontece, mas o Flamengo revela um incômodo, divulgou até uma nota oficial,
porque foi feito bem antes do jogo contra o Palmeiras, na antevéspera, bem próximo do jogo contra o Palmeiras, melhor dizendo, e está acontecendo, na verdade, uma quebra de privacidade, segundo o Flamengo, ali, da observação dos treinamentos, né? Porque geralmente é tudo mais restrito a comissão técnica, jogadores, e ali o José Boto, diretor de futebol, no máximo fica entre essas pessoas, geralmente, ainda mais uma atividade considerada tão importante para o Felipe Luiz definir o time. Será que o Saúl volta porque estava com dores no tornozelo, aí já estava um tempo fora? Então fica essa questão sobre a volta ou não do Saúl, mas 3 dos 9 representantes da ABCD que estão ainda no Ninho do Urubu puderam acompanhar a atividade integral do Felipe Luiz. Então o Flamengo está incomodado com esse tipo de atitude, de procedimento, digamos assim, porque o atleta, são 10 atletas que são testados, e aí eles têm que ser acompanhados durante todo o treinamento, tem que ingerir uma quantidade grande de líquido. Isso, segundo o Flamengo, atrapalhou o andamento do treinamento, porque os jogadores não conseguiram urinar. Então, para fazer a questão de ativação muscular, que é importante ali para até prevenção de problemas musculares, etc., foi tudo atrapalhado. Então o Flamengo se queixa bastante nesse sentido. Reiterou na nota que nessa semana foram feitos testes em jogadores por conta da semifinal da Libertadores, testes de dopagem da Conmebol. Foi tudo realizado, 50 jogadores inclusive que foram testados no início dessa semana, mas reclama mais do timing e também da falta de privacidade que teve, porque o treinamento acabou sendo acompanhado por, segundo pessoas do Flamengo, pessoas estranhas ao dia a dia do Ninho do Urubu. Então essa polêmica está bem quente aí, Bruno Vicari. E eu estava conversando com o pessoal da ABCD, a gente já entra nesse assunto e a gente expõe exatamente o que o Flamengo pensa e também como a ABCD vê esse caso e essa reclamação. Antes eu só chamo aqui o Vinícius Nicoletti, porque também tem informação no Palmeiras e com talvez um novo desfalque. Vinícius, é isso para o jogo no Rio? Pelo menos uma dúvida, viu, Bruno? A apuração da nossa equipe. Everton é dúvida do Palmeiras para esse confronto contra o Flamengo. Ele tomou uma pancada na mão na partida contra o Juventude, jogou contra o Bragantino com dores nessa mão, e aí é dúvida. Ele será avaliado nesta sexta-feira, também tem o treinamento do sábado, mas por enquanto aí não tem certeza da presença do goleiro titular do Palmeiras. E aí fica a questão, quem será o substituto? Tem o Marcelo Lomba, que jogou 4 jogos nessa temporada, não atua desde a partida contra o Vitória, 2 meses e meio, ou o Carlos Miguel, contratação do Palmeiras nesse meio da temporada. O Palmeiras gastou aí 35 milhões de reais para trazer o goleiro do futebol inglês, um goleiro que tem grande expectativa aqui no Palmeiras. O Abel Ferreira já elogiou ele, está treinando muito bem, mas será que vai fazer estreia num jogo tão importante como esse contra o Flamengo? Um detalhe, Bruno, nos 2 jogos de Libertadores, 2 últimos do Palmeiras contra o River Plate, poderia ficar apenas um goleiro no banco de reservas, e o escolhido nas 2 partidas, tanto na Argentina quanto no jogo no Allianz Parque, foi o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba está à frente do Carlos Miguel, até por tudo que envolve aí a história do goleiro reserva do Palmeiras. Então fica essa dúvida já para o jogo, se o Everton terá condições de jogo para enfrentar o Flamengo. Repito, ele será avaliado nesta sexta-feira à tarde aqui na Academia de Futebol. Bruno. Boa, Vinícius. Continua com a gente, o Pedro também, para a gente falar desses casos, aí o caso do Everton, também todo o caso que envolve essa manhã agitada lá no Flamengo. Os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Palmeiras são 3 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Flamengo fez 13 gols, o Palmeiras 8. Olha só, a última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Então já faz aí 10 anos, né, que o Palmeiras não consegue vencer lá. Bom, eu estava conversando então com o pessoal da ABCD, Mari, Jailson, e acho que é importante que o Pedro também esteja ouvindo para a gente tentar entrar aí nesse assunto e esclarecer, porque o Flamengo está incomodado pela maneira como ele foi abordado hoje pelos agentes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Bom, esse e já deu problema no Flamengo recentemente, né, no ano passado, principalmente no Gabigol. Talvez a gente no futebol não esteja tão acostumado com isso, né? Mas nos outros esportes isso é, assim, absolutamente corriqueiro, normal. E até conversando com o pessoal da ABCD,
eles entendem que, é curioso, mas nas outras modalidades esportivas, o atleta entende a importância disso e sabe que esse rito é extremamente formal, que nada pode sair ali de como é preparado e de como é programado, porque justamente você pode colocar em xeque a veracidade ou a credibilidade do exame, e foi por isso que o Gabigol teve aqueles problemas todos, né? E aí, mais uma vez, isso acontece agora com o Flamengo reclamando dessa falta de privacidade. A ABCD prepara uma nota para explicar por que foi hoje, né? E aí eu até questionei, né? Por que hoje? E aí a pessoa até me respondeu assim, olha, se fosse criar uma estratégia para prejudicar um time ou outro, você não faria isso na véspera de um jogo decisivo onde todo o ambiente está controlado. Você faria isso, eventualmente, nas férias de um jogador, onde, por exemplo, o jogador está mais vulnerável a ter cometido algum erro, né? E eu precisei explicar que a questão não é essa de tentar achar alguma coisa, mas a questão da falta de privacidade. Quer dizer, a ABCD mal sabe dessa guerra de bastidor. Ela não está preocupada com isso. O trabalho dela é outro. De um tá acusando o outro, exatamente. E aí a resposta aqui foi o seguinte, ó. Isso não é motivo para a ABCD deixar de fazer o trabalho. O trabalho que é sério deveria ser aceito pela sociedade como relevante para garantir a saúde e a integridade do ambiente esportivo. Qualquer acusação nesse sentido, contrário, precisa ser feita com provas e responsabilidade, que certamente não existem, porque a alegação não faz o menor sentido, e eles reforçam que todos os clubes da Série A já passaram por esses mesmos exames, esses testes. E é que a gente nem fica sabendo, né? Mas é normal, como o Pedro mesmo falou, né? É normal o time tá lá treinando e chegar a agência antidoping para fazer o exame. Mas isso irritou o Flamengo. O que é que vocês acham? Essa aspas, né, que a gente escolheu para colocar ali no nosso GC, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Assim, acho que não... Você já explicou muito bem como é o trabalho, né, como as coisas acontecem, protocolo, enfim. Não, o trabalho não faz parte de você ligar e falar assim, oi, vou incomodar indo aí hoje? Me conta um pouco aí, se vou atrapalhar? Pelo contrário, é surpresa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez o Flamengo se coloca nessa condição, né? De ter que ditar o ritmo de como algumas coisas dentro do futebol brasileiro funcionam. E é chato. Nenhum atleta gosta de passar por isso, mas os atletas, eles entendem a importância. Por exemplo, tem um determinado teste, que é um teste de sangue, a gente explicou isso na época do Gabigol, que de fato o agente cola no atleta e fica. Porque muitas vezes depois de um treino intenso, é preciso que você espere um período de 2 horas para alguns índices ali no sangue voltarem a, né, estarem regulados e aí serem sim, afetados, né? E aí assim, tá bom, o atleta tá aqui, então beleza, o agente tá do lado. Ah, mas eu vou tomar banho. O agente entra no box junto e fica lá vendo o atleta tomar banho. Ah, mas eu vou almoçar. Sim, justamente para evitar que exista qualquer tipo de alteração, contaminação e que o resultado seja válido. Tem uma história, eu contei, acho que eu já contei isso daqui, que foi assim um escândalo e que envolveu o ciclismo faz um tempo, já em 2008. O Kevin Van Impe é um ciclista belga, de uma família bem tradicional no ciclismo, os tios, pais, assim, é uma família super tradicional. Em 2008, sabe onde ele foi abordado? No crematório do filho. Sério? Ah, meu Deus. Exatamente, Jailson. Ele estava cremando o filho, que tinha 1 ou 2 anos na época, cremando o corpo do filho, e a Agência Mundial Antidoping, na época, falou assim, olha, a gente precisa fazer um teste surpresa, sabemos que ele vai estar ali. E foram lá fazer, e aquilo, claro, gerou uma foi um escândalo, uma repercussão. Os atletas fizeram uma greve, fizeram protestos, porque entenderam que era um ambiente de extrema fragilidade para o atleta profissional. Mas eu estou contando essa história para mostrar que, assim, não, são em casos extremos que a agência vai. A gente esse distanciamento, né? Não é, mas eu estou treinando e o jogo é importante. Sim. Pro agente antidoping, ele nem sabe se o jogo é no domingo ou se é no sábado, ou se o time está 3 ou 10 pontos de diferença. Ele vai lá fazer o teste como tem que ser feito pela limpeza e credibilidade do esporte. É assim que a agência trabalha, não a agência brasileira, a agência mundial trabalha.
Eu entendo que Felipe Luiz, o pessoal ali da comissão, jogadores, podem de fato ter ficado incomodados, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito restrito e fechado, é a véspera de um jogo importante. Mas o Flamengo, como clube ali, como instituição, eu acho um absurdo ele se posicionar dessa forma. Assim, eu acho um absurdo. Você trata isso da maneira interna ali, você divide, né, a sua insatisfação ali internamente, mas você expor, emitir uma nota, se mostrando indignado com a atuação, que isso desorganizou a rotina do clube. Assim, o Flamengo não dita o ritmo do futebol brasileiro em nenhuma esfera nesse sentido. Assim, não é ele quem mexe em cronogramas que não dependem do Flamengo. Então, assim, eu acho lamentável essa postura. As pessoas ainda me passaram o seguinte: buscar argumentos para descredibilizar o trabalho da ABCD é um contrassenso. Não é razoável dissociar isso do esporte. Ser testado a qualquer tempo é prerrogativa indispensável do jogo limpo. É isso. Foi o que o pessoal lá de dentro da ABCD me passou e eles vão emitir uma nota. Eu deixei o nosso espaço aberto. Tá? Vocês querem entrar no Sport Center, falar, explicar, né? É importante que vocês falem. Eu questionei, os outros clubes também passaram pelos mesmos testes? A resposta foi, todos os clubes da Série A passaram exatamente pelos mesmos testes e passam. Acontece que agora no Flamengo acontece bem na véspera do jogo e aí é mais um ingrediente nessa polêmica toda, Jailson. Mas depois de tudo que você falou, depois de tudo que você já explicou, não tem nem por que a gente ficar batendo nesse ponto. A questão para mim é, tudo bem, os jogadores, o Felipe Luiz, enfim, ali a gestão do futebol pode ficar incomodada, né, de ter estranhos com acesso ali, tudo bem, na véspera da final do campeonato, mas se todos os clubes passaram por isso e como você explicou muito bem, algo que tem que ser feito de surpresa, que é algo que todos os clubes passam, não tem por que, por exemplo, na minha visão, ter nota oficial para reclamar de algo que é comum a todos os clubes. Então, assim, a nota oficial para mim, nesse caso, né, é um equívoco e em relação aos jogadores, ao departamento de futebol como um todo ficarem incomodados, eu até consigo entender. Essa parte pra quem tá lá é chato, Pra quem tá lá é chato. Isso daí eu consigo entender. Não, agora, mas não é só de coisas legais, né, que o atleta vive. Pra querer mandar quando tem que ser pego de surpresa, não é surpresa, né? Claro. Exato. Porque a gente fala, né, e a gente destaca quanto é difícil, apesar do Flamengo ter tido agora 10 dias na data FIFA para trabalhar, né? Mas às vezes esse treino da antevéspera, muitas vezes é o mais importante até do jogo. Parava muito do trabalho do Felipe para o jogo nesse período, foi para o jogo contra o Botafogo. Passou o jogo contra o Botafogo, ele vai fazer o trabalho para o jogo contra o Palmeiras. E muitas vezes esse treino de sexta é importante. Então é claro que para o trabalho dele é ruim, mas é necessário. Aí entra muito de teoria da conspiração também, né? Isso. Foram 10 dias, poderia ter ido lá em qualquer um desses dias, vai logo na sexta-feira, antes do jogo contra o Palmeiras e tal. Mas, enfim, já entram outras questões que aí ficam perigosas de você falar, caso você não tenha prova de nada, né? Seria até um desserviço da nossa parte falar algo desse tipo aqui. Então, eles vão, quando é combinado por eles. Se o combinado foi de ir na sexta-feira antes do jogo, como você já trouxe todas as informações do lado, né? É a ABCD, né? ABCD, Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Então, é o trabalho dos caras, é o trabalho. Se quiser acrescentar, e tem a questão do Everton também, né? E aí indo pro lado do Palmeiras, Mari. Hein, Pedro, não sei se você, em cima disso, do que a gente falou e das informações que a gente traz aqui de como a ABCD vê o caso, você quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Não, Bruno, eu só queria ressaltar, acrescentar, porque o Flamengo, até conversando com pessoas lá, ressalta que em momento nenhum se põe contra exame antidoping. Foi feita essa semana da Conmebol, etc. Mas no momento de ebulição que existe no futebol brasileiro, de questões de bastidores, de todas esse toma lá da cá, o Flamengo também entende que deveria ter uma isonomia. O Palmeiras vai ter essa presença também? Não adianta. A gente pode ter uma utopia de que tem que aceitar, que pode ser só de um lado, etc. Mas essas pequenas questões afetam o futebol o tempo todo. Os atletas, é bem diferente, por exemplo, da questão do Gabigol, que o Gabigol, enfim, reagiu de maneira intempestiva, não fez direito o exame, por isso foi até denunciado. Não foi nada disso que aconteceu no Flamengo hoje. O Flamengo externou um incômodo por ter pessoas ali
que não fazem parte do dia a dia do futebol e que é muito difícil, por exemplo, até assessores de imprensa e tudo mais não podem assistir determinados trechos do treinamento. E hoje, na antevéspera, como você disse, que é um treino mais importante, considerado até pela comissão técnica do Felipe Luiz, por conta até de colocar intensidade, não colocar tanto na véspera do jogo, por exemplo. Então, houve um incômodo muito grande e são paralisações, porque, como eu disse, os jogadores têm que ingerir líquidos e, além de ingerir líquidos, têm dificuldades algumas para urinar, tem que parar o treinamento para sair um atleta. Se o Felipe Luiz está querendo comandar uma atividade tática, talvez o atleta ali tenha dificuldade para urinar, tenha que sair na hora, porque demorou a ter essa vontade. Então, o Flamengo está se queixando bastante dessa questão e preza também, tenta por uma isonomia nesse sentido, e aí não tem jeito. A gente pode ficar falando aqui num cenário de utopia, como eu disse, mas aí são bastidores. Se tem lá, tem cá, daqui a pouco vai sair a arbitragem, um lado pode discordar, outro lado pode concordar, mas essa guerra de pequenos detalhes numa competição tão acirrada como o Campeonato Brasileiro, é disso que o Flamengo está reclamando, não da ação surpresa ter acontecido e atrapalhado, mas mais ou menos aquela questão, Bruno, se me atrapalhou, eu quero que atrapalhe o outro lado também para ter condições iguais. É esse o pensamento do Flamengo. Questionamento que eu fiz aqui, viu, Pedro? Primeiro explicando que o Flamengo não estava sendo contra o exame, mas porque nesse momento. Aí precisei explicar esse bastidor e ainda perguntei aqui, os outros clubes fizeram? E a resposta foi sim, todos os clubes já passaram por isso. E questionei em quais datas o Palmeiras foi testado, para aí a gente também entender, né? Quando de repente foi, sei lá, antes do jogo contra o River, era também um jogo decisivo, ou não, foi no momento nas férias, não sei qual, aí não teve interferência nenhuma no trabalho, então acho que também é importante a gente saber isso. Fala, Pedro. Mas com os bastidores tão quentes, Bruno, eu entendo que o Flamengo tem razão na certa revolta ali, porque tudo está sendo balanceado de lado a lado. Com bastidores tão quentes, a ABCD, ela não fica tão... Ela faz o seu papel muito corretamente, mas ela também não pode ficar tão à parte do que tem acontecido no futebol brasileiro assim, dessa maneira. Então ela tem que ter esse discernimento também. Não é só fechar os olhos e entender, aconteceu com um, não vai acontecer com o outro. Então acho que nesse sentido aí que o Flamengo reclama bastante, da falta de privacidade e também de uma possível isonomia. Ainda perguntaram bastante, o Palmeiras, está tendo isso no Palmeiras? Vai ter no Palmeiras? Não seria nem mais uma ação surpresa, né? Já que o treino do Palmeiras é à tarde, por exemplo. Isso, só reforçando, eu perguntei exatamente isso. Em quais datas o Palmeiras foi testado? A gente vê e entender, né? Porque o que o Pedro falou também é verdade, né? Você não pode, você tem que... Acho que também é verdade que você tem que estar atento ao que está acontecendo para não... Não gerar isso, né? Não gerar nem a suspeita também, né, Mari? Bom, sobre o Everton, o que você acha, Mari? Dessa possível ausência dele? Possível ausência. É um cara muito grande, né, no Palmeiras, assim... Recentemente, então, enfim, menos de um mês e meio, o Abel foi procurado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, que havia demitido até pouco tempo atrás o Nuno Espírito Santo, seu compatriota, que depois já foi contratado por outro clube inglês. E naquele momento o Abel, já num processo muito bem avançado, muito bem encaminhado com a Leila de renovação no Palmeiras, ele recusou mais uma proposta, ou seja, dá para elencar aqui pelo menos 10 propostas ou 10 investidas que o Abel recusou nos últimos meses, nos últimos anos, sendo a última delas o Nottingham Forest da Inglaterra. E conversando com pessoas próximas ao Abel, a resposta foi o seguinte: o Nottingham Forest não entrega para o Abel aquilo que o Palmeiras entrega. Um salário acima da média, um projeto acima da média, brigar por títulos frequentemente, família feliz, relação boa com a diretoria. Então o Abel, pelo que eu entendi, e não é novidade essa parte, só troca o Palmeiras por um tubarão do futebol europeu. A informação do Bruno Andrade, então, o maior... É isso aí, nação rubro-negra. E aí, depois de assistir tudo, o que vocês acham? Tem marmelada nesse antidoping? O que tá rolando? Os flamenguistas, a diretoria do Flamengo, Felipe Luiz, tem razão de estar revoltado com esse exame antidoping surpresa no Ninho do Urubu, no dia do treino do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras? Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Porque diante de tantas polêmicas que teve nesse mês aí sobre arbitragem, né, beneficiando aí
supostamente, né, o Palmeiras, jogos que teve assim, foram marcados pênaltis suspeitos, né? Então, galera, o Ninho do Urubu realmente está pegando fogo aí com essas questões. Felipe Luiz tem razão? É para desconfiar ou foi apenas coincidência esse exame antidoping realizado justamente hoje? E aí, se o Flamengo ganhar esse jogo com o Palmeiras, vamos avançar mais. Se o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, será que esse exame antidoping pode mudar o roteiro desse título? Fica aí a pergunta. O que vocês acham? O que está acontecendo? O que está rolando? Comenta aí embaixo a opinião de vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negro. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E fica comigo, galera, até o final. Isso mesmo. Obrigada, né, por vocês terem ficado até o final do vídeo, né? Se estão assistindo essa narração final, é porque vocês ficaram até o final. Então, quero deixar aí o placar, né? Deixa também o placar de vocês para esse jogo Flamengo e Palmeiras. Jogo que tá pegando fogo antes de entrar em campo. Meu placar, vocês lembram que no último placar que eu dei foi 4-0, né? E aí o Flamengo me surpreendeu com 3-0. E agora eu vou dar 3-0. Será que ele vai me surpreender com 4-0? Vamos aguardar. E o seu placar qual é? Comenta aí embaixo. Lembrando aí de deixar os créditos aí, galera, para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.